Olá, bem-vindo ao Toque de Vida Debate. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor André Cardoso, capelão universitário da UBRA do Campus Canoas. Uma das experiências mais intensas da vivência humana se dá quando estamos enfermos, não é verdade? Especialmente em contexto de internação hospitalar. Dependendo das condições e dos motivos que nos fizeram estar no hospital, nossas emoções e pensamentos também serão influenciados. Existe um projeto chamado Projeto Eliezer, que é coordenado pelo reverendo Elbert Davi Yagnoff, que acontece aqui em Porto Alegre, e hoje nós vamos receber então o reverendo Yagnoff para falar desse projeto que se chama Projeto Eliezer. Mas antes de chamar o nosso convidado, eu quero convidar você a seguir a gente nas redes sociais, o endereço é Ubra Pastoral, e se tiver um pedido de oração, se quiser marcar uma conversa com a gente, conhecer o nosso trabalho e também sugerir temas aqui para o Toque de Vida Debate, será um grande prazer interagir com você. Escreve para a gente. E vamos chamar então o nosso convidado, pastor Elbert. Seja muito bem-vindo aqui ao debate. É um grande prazer receber você aqui para falar do Projeto Eliezer. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas que estão nos acompanhando talvez ainda não conheçam você. Então, por favor, se apresente para a gente. Muito bem, satisfação estar com vocês nesse Toque de Vida Debates. Eu sou o pastor Elbert Davi Yagnoff e sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, formado em 1998. E então eu recebi o chamado aqui para ser pastor em Porto Alegre. Sou capelão, então, há 22 anos no Projeto Eliezer. Essa é a minha função atual, né, como pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, com essa especialidade na assistência espiritual hospitalar. Pastor Elbert, agora conta pra gente então o que é o Projeto Eliezer. Pois bem, o Projeto Eliezer é então uma atividade de assistência espiritual hospitalar que acontece na sua origem, e o primeiro e principal ponto é assistência a pacientes em fase terminal, chamado assim os cuidados paliativos, né? Então ele tem uma assistência, ele faz a assistência espiritual hospitalar a pacientes em fase terminal. Porém, o Projeto Eliezer ele tem outros braços, né? Nós temos no Projeto Eliezer, então, a atividade de música e mensagem, e também o atendimento a pacientes com câncer, outros pacientes e pacientes da igreja que vêm do interior, que a gente acolhe aqui em Porto Alegre. E depois mais, certamente falaremos, mas nós agora estamos também iniciando a coordenação de uma casa de acolhimento. Muito bem. Agora, como é que iniciou esse trabalho? Você falou na sua apresentação que você foi chamado para esse projeto. O projeto já existia, começou com a sua chegada. O que motivou a começar esse projeto? Na verdade, eu recebi o meu chamado para ser pastor aqui na Congregação da Cruz em Porto Alegre. Isso, a formação de 98, aí em 99 assumi essas atividades aqui. E numa conversa, num encontro de capelães, quando ainda nos reuníamos, capelães de escola, militar, hospitalar, nós todos nos reuníamos juntos, numa conversa com esses capelães, apareceu um curso de especialização em assistência espiritual hospitalar. E eu fiz esse curso e comecei a praticar no Hospital Conceição, porque nós tínhamos uma congregada que era nutricionista no Hospital Conceição e ela trabalhava na equipe de cuidados paliativos. E Deus conduziu de tal forma que eu fosse cair no Hospital Conceição na prática desse curso. E aí, a partir desse momento, iniciamos essa atividade de forma informal, né? Uma atividade de atendimento espiritual a esses pacientes terminais e seus familiares, e que em 2006 veio então a ser um projeto oficial, já então, e depois mais, vamos dizer assim,
mais tarde, em 2016, uma associação. Tá? Mas o projeto Eliezer, oficialmente, ele existe na assistência espiritual hospitalar desde 2003, né? Com essa assistência a esses pacientes, que depois foi evoluindo e foi agregando mais atividades. E como é que o projeto acontece, por exemplo, né? Como é que ele se sustenta? Certamente esse projeto ele tem um número de voluntários, né? Mas ele também tem pessoas como você, me parece, que são dedicados ao projeto como profissão, né? Como é que ele acontece na prática? Hoje nós temos, então, o projeto, como disse, ele tem vários braços. Uma das primeiras coisas, então, como disse, o ponto de partida e a principal atividade é o cuidado paliativo. Mas, então, ele acontece assim, nós temos hoje uma associação, desde 2016, o Projeto Eliezer, ele se tornou uma associação, chamada assim, Associação de Amigos do Projeto Eliezer, que coordena, então, que faz a parte administrativa disso. Mas, então, o Projeto Eliezer, ele acontece com a nossa ida até os hospitais. Hoje, o nosso ponto de partida no trabalho é a Santa Casa. Nós temos lá, então, a atividade junto aos cuidados paliativos Santa Casa, e que os pacientes em fase terminal, eles estão nos mais diversos hospitais da Santa Casa. A Santa Casa tem 9 hospitais. E então, mas o foco também passa a ser assim o nosso hospital Santa Rita, que é o hospital de câncer. Tá? Então, nós vamos até eles nessa visita. Mas o projeto Eliezer, como ele também faz a formação de visitadores, por exemplo, nós temos a parceria com o Seminário Concórdia, onde nós acolhemos os alunos do segundo ano. Então, esses são os nossos parceiros de visitação em hospital. Então, faz a visitação quem tem a formação em assistência espiritual hospitalar. Essa é a forma prática do acontecimento. Agora, como disse, vários braços. Nós temos, então, um braço do Projeto Eliezer, que é música e mensagem, onde nós colocamos à disposição um musicista, violinista, que toca uma trilha a partir de um som que está com ele, e violino, né? E isso acontece no ambulatório da Santa Casa. Nós são 14 setores do ambulatório, onde por turno passam entre 500 a 700 pessoas, fora os funcionários. Então, imagina, nós estamos levando esse pequeno conforto, essa pequena mensagem, através da música, a essas pessoas que estão ali esperando o seu atendimento, né? E o outro braço do Projeto Eliezer agora, então, é a casa de acolhimento, onde a gente recebe as pessoas do interior, principalmente pessoas mais humildes, que vêm, então, acompanhar os seus familiares internados aqui em Porto Alegre. A casa de acolhimento não é para pacientes, é para familiares que vêm acompanhar os seus familiares pacientes aqui em Porto Alegre. Tá? Então, essa é a forma. Mas no São Lucas, hoje, nós, então, temos a atividade das aulas do curso, que é um curso de formação, onde os alunos do seminário passam por uma formação. Tá? Tem todo um currículo, nós temos um curso com currículo, inclusive aprovado hoje pela Faculdade Luterana Concórdia, onde nós, então, estamos dando esse curso aos alunos do seminário e queremos disponibilizar esse curso também para outros que farão essa formação. O seminário que você se refere é o Seminário Teológico da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, é isso? Exatamente. O Seminário Concórdia, que é o seminário da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e agora, então, a Faculdade Luterana Concórdia também, os alunos, né, que passam a fazer essa faculdade. Então, os alunos que estudam no Seminário Concórdia e fazem teologia com fins, né, de serem pastores da Igreja Luterana,
eles têm a possibilidade de fazer o curso aí, então, junto do Projeto Eliezer, é isso? Na verdade, tem a possibilidade, mas de certa forma, hoje faz parte do currículo deles. Essa formação em assistência espiritual hospitalar. Não necessariamente que eles vão praticar como pastores depois em hospital, mas eu uso muito a técnica reflexiva, onde a pessoa o assistente espiritual vai até o paciente ou aquela pessoa e entende qual é a necessidade dela, respeitando, logicamente, a pessoa dentro da sua denominação religiosa. Isso é um pré-requisito para uma boa assistência espiritual hospitalar, onde você vai até a pessoa e percebe a necessidade que ela tem, e a partir dessa necessidade você poderá auxiliá-la, orientando dentro do conhecimento que ela já tem e dentro da fé que ela tem, né? Nós dando testemunho a partir daquilo que nós cremos, mas respeitando plenamente essa fé que a pessoa traz. Então, o aluno do seminário, ele vem, faz essa formação com o objetivo também de aplicar essa técnica para o ministério, né? Então, Depois aonde ele for atuar, né? Exatamente. Independente, ele atua, assim, tem a metade do curso praticamente, vamos dizer assim, é prática, né? Muitas horas práticas, porque a capelania a assistência espiritual muito é o relacionamento pessoal com a pessoa, né? Então, essa comunicação, essa postura de alguém que está sofrendo, entender essa pessoa e não levar mais um sofrimento, isso é muito importante, por isso essa grande preocupação. Agora, pastor Elbert, por que o projeto recebe esse nome aí, Projeto Eliezer? Quem foi Eliezer? Pois então, quando eu estudante de teologia, nasceu o nosso filho mais velho, né? E o segundo nome dele é Eliezer. E o meu professor de hebraico disse assim, mas que legal, você escolheu o nome dele com todo um significado, né? E aí eu, na verdade, escolhi esse nome porque a gente achou ele bacana, né? E então, sabendo do significado, Eliezer, a gente achou legal esse nome porque ele é significativo. Eliezer, né, no hebraico, quer dizer Eli, Deus, Azar, ajuda. Deus ajuda, né? Então, essa presença de Deus que o projeto faz junto com as pessoas, né? Então, é essa presença de Deus na ajuda que Deus quer dar a essa pessoa que está passando por alguma dificuldade, né? Poxa, que importante esse nome, né? Que cheio de significado mesmo. Agora, me parece que quem não está familiarizado, né, com esses termos, especialmente assistência espiritual, né? Eu vou pedir para você explicar para a gente o que é, na verdade, a assistência espiritual, mas a gente vai fazer isso daqui a pouquinho, que a gente vai fazer um breve intervalo e na volta aí a gente continua com o pastor Elbert e ele vai falar para a gente, então, o que na verdade, na prática, significa e o que é, então, né, o conceito de assistência espiritual. A gente já volta. Estamos de volta e o tema do Toque de Vida Debate hoje é assistência espiritual, e quem está apresentando para a gente um projeto que acontece nos hospitais aqui da Grande Porto Alegre é o pastor Elbert Jagnoff, que é o capelão do Projeto Eliezer. E antes da gente fazer, né, o nosso intervalo, no primeiro bloco, tinha perguntado, né, pastor Elbert, o que na verdade é assistência espiritual? Explica para quem não está familiarizado com esses termos, né? Você falou também em cuidados paliativos. Se você puder explicar um pouco para a gente. Muito bem. Nós todo ser humano tem a sua espiritualidade, independente de denominação religiosa, ou pode não ter uma religião. Ele tem o lado espiritual. Então, assim, podemos dizer que a espiritualidade todo ser humano tem, e aí ela pode se subdividir, por exemplo, em religiosidade e assim por diante. Mas a assistência espiritual, então, como a gente não trabalha em nome de uma denominação religiosa, tá? A assistência espiritual, então, é o primeiro ponto que a gente aborda, então, como um todo, tá?
a gente vai até a pessoa e entende ela, entende a espiritualidade dela, né? E a partir daí a gente pode, então, como já antes no primeiro bloco eu disse, atender às necessidades que ela nos traz. Então, a assistência espiritual, ela pode se subdividir ou pode alguém ter essa espiritualidade ou vai ter a espiritualidade independente de ter uma igreja ou não. Aí, normalmente, se entendia como uma capelania, né? Um capelão. Capelão, então, já é alguém que realmente faz um trabalho bem específico, e normalmente o capelão ele faz uma assistência à sua denominação, a pessoas de denominações religiosas. Nós também o fazemos. Além de ser assistentes espirituais, nós somos capelães. Porém, nós entendemos que a gente precisa, então, abordar a pessoa, entender ela, e a partir daí a capelania. Aí vem a questão da religiosidade. É importante que todo assistente espiritual, todo capelão tenha a sua denominação religiosa. Não tem como a gente fugir disso. Tá? Então, a gente faz essa assistência de capelania também, assistência religiosa, mas começa pela espiritualidade da pessoa, que aí envolve também toda uma questão, a interligação com a psicologia, envolvendo sentimentos, emoções e aquele momento de sofrimento todo, que é um momento importante que o ser humano começa a questionar dentro do seu período que ele passa por uma enfermidade ou um familiar que passa por essa enfermidade. Aí vem a questão do paliativo, que a gente usa o termo paliativo, que claramente a gente tem que dizer que não é vem de palha. Né? Pallium é no sentido de cuidado. Aí o paciente em cuidado paliativo é um paciente que não, pela medicina, pela ciência, não tem mais uma perspectiva de cura. Porém, ele é um ser humano que precisa ser cuidado, tem todo o direito de todos os cuidados dos seus sintomas, de qualidade de vida junto à família, e se ele precisa retornar ao hospital, ele fica internado, é medicado e assim por diante. Então, o cuidado paliativo é esse. E aí, o ser humano, como um ser total, ele é biopsicossocial e espiritual. Né? Há anos atrás, quando eu comecei a assistência espiritual hospitalar, se falava muito na questão da humanização da saúde. Aí se falaram de tratar o ser humano como um ser total, biopsicossocial. Mas não se falava na espiritualidade. E aí nós começamos a trabalhar muito essa questão, porque a OMS, inclusive, a Organização Mundial da Saúde, classificava o ser total como biopsicossocial. E a partir daí, da nossa luta em hospital público, como eu estava em hospital 100% do público, a gente começou a trabalhar isso bastante nesse sentido. E aí isso passou a ser ouvido e hoje o ser humano também é considerado, dentro do seu cuidado, no lado espiritual. Então, o cuidado paliativo, hoje, ele é completo quando o ser humano também tem a sua atenção recebida no cuidado espiritual. Pastor Elbert, quais são os maiores desafios do projeto Eliezer? Bom, os desafios do projeto Eliezer hoje é atender a grande demanda. Tá? O nosso trabalho, felizmente, é um trabalho que é muito respeitado, exatamente porque a gente respeita o ser humano naquilo que ele vive, naquilo que ele é, na sua concepção, na sua religiosidade, e então nós nos colocamos à disposição disso, isso é muito bem quisto pelas instituições, e aí há um certo clamor por esse tipo de trabalho, porque nós tivemos que resgatar um pouco a questão do respeito ao ser humano, porque havia, sim, denominações religiosas que forçavam a entrada em hospitais e faziam com o objetivo de fazer proselitismo. E esse não é o ser humano já passa por um sofrimento na enfermidade sua ou de um familiar, e aí vem alguém ainda levar mais
culpa, mais dificuldade. E por isso nós temos o reconhecimento. Então, o desafio principal é atender toda a necessidade nesse sentido, tá? E nós não temos pessoas qualificadas o suficiente para esse trabalho, porque ele envolve custos. Então, também são os custos para manter esses profissionais. Porque quando a gente pode oferecer e oferece trabalho voluntário, mas quando você tem numa comunidade, você tem que ter um profissional e ele precisa ser remunerado por isso. Então, também os desafios são financeiros, sim, mas também de pessoas qualificadas para esse trabalho. E como eu quero voltar à questão também do braço do Projeto Eliezer, que é o projeto de música e mensagem, onde você vai até um grupo de pessoas, seja na UTI, que lá agora no Hospital São Lucas da PUC, ele acontece na UTI, tá? Onde os profissionais ali também são contemplados e eles recebem muito bem esse projeto. Então, ele leva conforto, leva um pouco de carinho a essas pessoas que estão internadas em ambientes fechados, UTIs, emergências, assim por diante. E então você ter esse profissional que saiba se portar nesse ambiente, que leve algo de qualidade, que não somente leve música, mas também entre uma música e outra uma mensagem de conforto. Então, esse tipo de trabalho ele requer profissionalismo. Tá? Não é apenas tocar um instrumento, chegar lá. A musicoterapia, podemos dizer assim, ela é muito importante. Muito bem. Pastor Elbert, agora... Eu tenho uma frase que eu digo assim, a música abre os poros do sentimento. E se alguém está passando por um sofrimento, você vai até essa pessoa, toca uma música e se coloca à disposição para ouvi-la, né? Ela vai ter a mais facilidade de falar do seu sofrimento, da sua dor, né? E aí vem toda uma questão de auxílio na questão de organização. E hoje, lidando com seres humanos, nós temos também o desafio de poder atender dentro da lei LGPD, né? Isso tudo para ONGs dá um trabalho muito grande. E nós precisamos desses profissionais, estamos nesse sentido para sempre estar dentro dessa lei de cuidado, de proteção aos dados da pessoa física também, né? Porque nós lidamos com pessoas e com os dados dela, né? Então, são vários desafios, mas a gente está na luta, né? Com a bênção de Deus, a gente está seguindo em frente. Muito bem, agora falando dos desafios financeiros, você falou que o projeto ele tem custos, né? Explica pra gente de onde vêm os recursos, quem é que sustenta hoje o projeto e se tem como a pessoa que está nos assistindo agora, se ela quiser auxiliar financeiramente o projeto, né? Ou de alguma outra maneira, como é que ela faz? Assim, nós recebemos auxílio por ofertas, por doações, né? E o Projeto Eliezer, ele tem um site hoje, né? Que é o www.projetoeliezer.org.br. E lá nós temos, então, a descrição, e lá também tem Pix, tem forma de como auxiliar, né? Então, o auxílio nós nos sustentamos através das ofertas, né? Através de doações. Há algumas empresas que doam, há pessoas físicas que doam, congregações, né? Então, essa é a forma que hoje o projeto se mantém. Distritos da Igreja Luterana que também ofertam. Então, a forma é essa, né? Hoje, de nós nos mantermos financeiramente essa. Então, tem no site o Pix, que é o CNPJ, ou então tem o QR Code lá das pessoas que queiram ofertar.
Então basta acessar lá o www.projetoeliezer.org.br, as informações estão lá. Isso para fazer doações. E se alguém quiser ser voluntário do projeto, como é que faz? Ok, aí depende da área que ele quiser atuar. Por exemplo, se ele quiser atuar como visitador, ele precisa então fazer a formação, receber essa orientação e na questão prática também, para então poder auxiliar na questão da visitação. Tá? Então ele precisa fazer o curso e lá pelo site, então ele vai ter as informações. E também, numa questão de organização junto à ONG, da ONG, como na Casa de Passagem, né, pessoas para colaborar nesse sentido aí, de organizar, de receber, de em algum momento acompanhar algum paciente, acompanhar, porque aí nós ampliamos, para você ver, a gente fala em uma casa de acolhimento, mas há pacientes que vêm a Porto Alegre, nos hospitais aqui, que não tem acompanhantes, que a gente também se preocupa, né, em deixar uma pessoa idosa com um acompanhante, porque a família lá tem que continuar a sua vida. Tá? Então, há pessoas que precisam de acompanhante. Há pouco nós tivemos o nosso vice-presidente da Associação de Amigos do Projeto Eliezer, que é um senhor que estava hospitalizado, ele precisava de acompanhante, então a gente também conseguiu colocar alguém para acompanhar ali. Né? Isso, às vezes, se nós precisamos contratar alguém para acompanhar, tem custos. Se há uma pessoa que tem disponibilidade de tempo, também é possível se candidatar para isso. Como voluntário. E as informações encontra lá no site. Pastor Elbert, o nosso tempo aqui acabou. Eu quero agradecer demais a sua presença. Obrigado por compartilhar com a gente, né, as informações do Projeto Eliezer. Se você ficou interessado em entrar em contato com o pastor Elbert, escreve para a gente ou entra lá no site do projetoeliezer.org.br e você vai ter todas as informações. Desejo que Deus abençoe você ricamente, sua família, faça de você também uma bênção e até o nosso próximo Toque de Vida Debate. Tchau, tchau.